Direto da redação. 9 cidades do Brasil terão eleições suplementares para a escolha de novos prefeitos no próximo domingo, dia 1º de agosto. Esse tipo de eleição pode ocorrer em 2 situações: quando os votos de um candidato são anulados em uma eleição normal, atingindo mais da metade da votação para cargos majoritários, ou quando a Justiça Eleitoral anula o registro de alguma candidatura ou caça o diploma ou o próprio mandato de candidato eleito. Vamos à reportagem de Eliane Gonçalves. Eleitores de 9 cidades vão voltar às urnas no próximo domingo para votar para prefeito e vice-prefeito. São municípios que vão passar por eleições suplementares. Esse tipo de eleição ocorre em algumas situações, como nos casos em que o número de votos nulos atinja mais da metade da votação para cargos majoritários, ou nos casos mais comuns, quando a Justiça Eleitoral anula o registro de alguma candidatura ou caça o diploma ou o próprio mandato do candidato eleito. As eleições suplementares desse domingo acontecem nos municípios de Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca, no Ceará, na cidade de Boa Esperança, no Espírito Santo, em Acorizal, Matupá, Torixoréu, todas em Mato Grosso, e Antônio Carlos e Ibertioga, em Minas Gerais. Essas não são as únicas cidades que vão precisar voltar às urnas nesse ano. Entre setembro e outubro, outras 10 cidades também têm compromisso marcado em eleições suplementares. Em outras 19 cidades, as eleições suplementares já deveriam ter acontecido, mas os pleitos foram adiados e devem ser remarcados pelos TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais de cada localidade. São eles, os TREs, que definem o calendário e as regras de cada uma dessas eleições. Mas a escolha da data segue uma regra do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Deve acontecer sempre no primeiro domingo de cada mês. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. No estado do Rio de Janeiro, agora, no segundo semestre, ainda em setembro, vai ser em setembro, 3 cidades já têm eleições suplementares marcadas. São elas: Silva Jardim, aqui na Costa do Sol, Santa Maria Madalena e Itatiaia, ambas na região dos Lagos. Ou melhor, ambas na região serrana. Itatiaia e Santa Maria Madalena na região serrana, Silva Jardim aqui na Costa do Sol. Essas cidades é o seguinte: foram eleições que foram anuladas, tiveram eleições normais no ano passado, mas essas eleições nessas cidades foram anuladas em função de ações judiciais, ações de investigações judiciais eleitorais que acabaram sendo julgadas pelo TRE e foi ao TSE, e o TSE determinou então que o TRE marcasse data de novas eleições para a escolha de prefeitos. Isso ocorreu por quê? Porque houve pedido de cassação de mandato eletivo nessas áreas. Esse poderá ser um caso em outras cidades também aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós temos outras cidades que tiveram eleições normais no ano passado, em que prefeitos eles são alvos de ações judiciais, de investigações eleitorais. Um dos casos que a gente se reporta aqui, eu já citei algumas vezes, volto a citar, é o do prefeito de Rio das Ostras, que é o Marcelino Borba. O Marcelino Borba, ele enfrenta eu vou dizer que eu acho que é umas 5 ou 6 AIs, umas 5 ações de investigações judiciais eleitorais, que é ação judicial, é ação de investigação judicial eleitoral. Então ali é por doação ilegal de recursos para campanha, coação de trabalhadores, de empreiteiras, então tem uma série de ações, propaganda durante campanha, são várias as motivações. Então o Rio das Ostras, ela está no radar, ela está entre as cidades que poderão ter novas eleições. Aqui nós citamos aqui um total de 9. Mas além de Rio das Ostras, tem outras 10 pelo Brasil que poderão ter novas eleições. Mas agora está acontecendo um fato que os prefeitos, que são os agentes provocadores de novas eleições, eles não se deram conta. Porque uma nova eleição ela tem custo, ela custa dinheiro. E o que a Justiça Eleitoral, o que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo?
está cobrando o custo da eleição dos prefeitos. Os prefeitos têm que pagar o custo da nova eleição. Tem a nova eleição, a justiça paga, mas depois de terminado tudo certinho, o que a Advocacia Geral da União e o TSE fazem? Eles entram na justiça contra os prefeitos, que foram os provocadores, a causa da anulação da eleição e da convocação de nova eleição, e pede o ressarcimento. Aí o prefeito não tem dinheiro para pagar, faz o quê? Bloqueia imóveis, bloqueia recursos em contas bancárias. Se tem apartamento no nome dele, se tem casa, se tem fazenda, vai lá, apanha e manda para leilão para pagar os custos de novas eleições. É assim. Isso demora um pouquinho, né? Porque muitas vezes não chega imediatamente a conta, não. Mas a conta, no momento, ela chega. Eu sei porque eu conheço ex-prefeitos, foram eleitos, e que hoje, a eleição foi anulada, e que hoje eles estão sendo cobrados pela União para ressarcir os cofres públicos pelo custo da eleição suplementar. E aqui sobre a eleição de Silva Jardim, que vai ter agora a convenção. Os partidos vão realizar a convenção agora. O Ministério Público em Silva Jardim e a Justiça Eleitoral, elas estarão muito atentas a jornais que nunca circularam em Silva Jardim e que agora no período eleitoral vão começar a circular fazendo denuncismo contra prefeito, contra candidatos. Então a Justiça Eleitoral já vai monitorar isso e vai ter gente presa em Silva Jardim por causa desse tipo de conduta ilícita, porque a antipropaganda, a utilização de veículos de comunicação, isso pode configurar abuso dos meios de comunicação por parte do candidato, e isso implica em multa milionária para o candidato e para o veículo de comunicação, esses veículos de comunicação de quinta categoria, que se prestam esse tipo de serviço em período eleitoral. Então aqui são informações que a gente recebe e que a gente vai acompanhar esse pleito também, essa eleição em Silva Jardim. Portal View. O mundo na palma da mão. View.